O vídeo hoje tá acontecendo por pura obrigação. Eu sei que eu já vim aqui algumas vezes e falei sobre isso, mas hoje de fato é uma obrigação. Eu passei no oftalmologista, dilatei a vista, então eu tô basicamente sem enxergar e eu me perguntei como é que eu vou gravar. Gravar até ok, mas como é que eu vou editar? Sem condição de editar. Então o vídeo não vai ter edição, porque eu não tenho como editar. O máximo que eu vou jogar é um filtro para tentar melhorar a cara da pessoa. Então, ai meu Deus, eu preciso trazer algo que eu consiga formular sem que eu tenha que editar. Difícil. Difícil porque hoje eu tive alguns encontros que levou a minha mente para lugares distintos. Mas pensando aqui no que falar, eu quero falar sobre a experiência que eu tive no sábado, que eu fui fazer uma caminhada com a minha mãe e com a minha filha, e na caminhada a gente se perdeu, a gente foi resgatada, enfim, foi um rolê. Tentei colocar alguns trechos daqui no vídeo, tem aí. E enquanto a gente estava vivendo essa loucura, me veio o seguinte pensamento, porque a gente saiu com o foco de fazer uma caminhada e chegar até um ponto, até um lugar. Só que a gente decidiu fazer um caminho diferente do que a gente conhece. Tentar um outro caminho que as pessoas aqui na cidade onde eu moro faz e que tipo corta o caminho, é mais rápido e que não tem tanta subida. E nós fomos por esse caminho. Só que a gente não estava muito apegado no lance de chegar. A gente estava vivendo o momento da caminhada, sabe? Simplesmente andando e curtindo, trocando, ao invés de filmando. Em certa altura, a gente encontrou uma pessoa e essa pessoa disse: Ó, daqui vai ter uma primeira entrada, na segunda entrada vocês entram, que é ali e tal. E, ok, agradecemos e seguimos. Só que na hora que chegou na dita da entrada, a gente ficou com receio, porque era uma mata fechada. E imagina, a gente é da cidade, a vida inteira foi da cidade. Enfim, a gente pensou se ia, não ia. Por fim, a gente decidiu tentar ir. Chegando lá, tinha uma teia de aranha mega e a gente falou: quer saber? Vamos voltar. E aí eu fiz a pergunta para minha mãe, né? Se a gente não tivesse encontrado a pessoa, se ela não tivesse dito pra gente que tinha que entrar em tal lugar, a gente ia seguir por qual estrada, né? A gente ia entrar em alguma dessas estradinhas ou ia seguir pela principal? E a minha mãe falou: não, a gente ia seguir eu ia seguir pela principal. E eu falei: eu também. Eu falei: então vamos seguir por aqui, vamos ver no que vai dar. Só que a partir daquele momento, a partir daquele momento de dúvida, vai aqui, vai ali, a caminhada já se transformou no martírio. Deixou de ser leve, deixou de ser gostosa, de ser fluida. A caminhada ela foi atravessada por um lugar de não mais vamos curtir, mas da inquietude se a gente estava certa ou não, se a gente ia chegar ou não. E aí aquilo foi tomando conta da energia do lugar, tomando conta da gente, da minha pessoa, da minha mãe, da Giovana. A gente começou a ficar um pouco estressada, a gente começou a perceber mais os passos, porque até então a gente estava andando e não estava nem percebendo, porque a gente estava de fato curtindo o rolê. E a partir dali não mais, a gente sim percebeu os lugares bonitos, mas chegou um momento que a gente já nem ligou mais a câmera, já nem filmou mais nada, o estresse estava gigantesco, e aí a gente começou a perceber que de fato estávamos perdida, que não era possível o negócio ser tão longe, e que a gente tentou ainda brincar, dar uma distraída, mas a atenção estava instalada ali naquele momento, naquele lugar, naquele ambiente. Por fim, o Thiago encontrou a gente, resgatou a gente, depois a gente chegou lá no Monte Cristo de carro, mas eu fiquei me perguntando se a gente não tivesse encontrado essa pessoa, se essa pessoa não tivesse cruzado o nosso caminho e não tivesse dito nada, se a gente tivesse seguindo naquilo, na certeza que a gente tinha, que era só de seguir, de andar, passear. Claro que em certo momento da caminhada,
a gente ia perceber que a gente estava perdida. Que, de fato, o lugar não ia chegar nunca, né? A gente ia perceber, ia se dar conta. Mas a gente não teria sofrido o percurso inteiro. A gente não teria antecipado esse sofrimento. Porque no momento que a gente encontrou essa pessoa trouxe essa nova informação que a gente não estava esperando, nesse momento que a informação chegou e que a gente não estava preparada de fato para receber essa informação, e que a gente andou um pouco mais e chegou nesse momento fatídico de vai para a direita, vai para a esquerda, sobe, desce, ali gerou uma inquietude. Uma inquietude realmente foi instalada, a gente não sabia para onde ir. Seguimos por onde a gente achou que a gente deveria, mas a gente não seguiu com aquela certeza que a gente tava de vamos. A gente seguiu buscando a validação de estamos certo ou não estamos. A gente vai chegar ou não vai. E aí isso começou a gerar uma ansiedade gigantesca, porque de fato o lugar não chegava, o sol começou a ter uma outra intensidade, o cansaço começou a bater, enfim, a gente começou a entrar num outro lugar que até então a gente não estava. E que pode ser que a gente não... Olha, eu tô quase pra te dar certeza que a gente não entraria nesse lugar se a gente não tivesse atravessado essa pessoa no caminho, atravessado essa pessoa no caminho, não tivesse encontrado essa pessoa no caminho. Porque, de novo, a gente ia seguir aproveitando muito mais a caminhada, sabe? E a gente ia seguir feliz até chegar um ponto de falar, meu, acho que tem alguma coisa errada aqui, agora? Vamos tentar ligar, vamos, enfim. E aí ia se dar um jeito, como no fim a gente acabou dando. Mas a gente acabou com essa informação antecipando essa preocupação. E toda essa preocupação nos impediu de viver algo que estava sendo muito bacana de ser vivido. E eu fiz toda essa... Eu contei toda essa história, essa minha linha de raciocínio para te dizer e para me dizer quantas vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente fica buscando, né, de forma intencional, porque nesse momento a gente nem estava buscando informação nenhuma. A informação nos atravessou, né? Mas quantas vezes a gente fica buscando informações, validações, certezas que no fim das contas só nos impede de seguir na nossa caminhada com mais tranquilidade. A tranquilidade do simplesmente seguir, do fazer, da forma que dá, da forma que a gente sabe, só curtindo ali, porque era assim que a gente estava. Uma hora ia perceber que estava errado? Ia, mas iria ter vivido, né? Porque a gente não viveu. Depois daquele lugar que a gente ficou nessa indecisão e que a gente seguiu, a gente já não seguiu com certeza de nada. A gente seguiu na dúvida, a gente seguiu na angústia, a gente seguiu no medo, a gente seguiu ali naquela embolo de sentimento. E aí todo esse lugar nos impediu que de fato a gente aproveitasse esse momento. E aí eu posso fazer a analogia aqui a gente sobreviveu. O segundo trecho foi, o primeiro trecho a gente viveu e o segundo trecho a gente sobreviveu. E quantas vezes a gente faz isso com a nossa própria vida? A gente sobrevive na nossa vida. Por isso, por buscar, às vezes, coisas que mais atrapalham do que nos ajudam. Quando o melhor seria a gente, silenciar e talvez seguir pela certeza que a gente tem aqui. Se no fim isso não vai dar em nada, se no fim vai só mostrar que a gente tá perdida, mas pelo menos a gente aproveitou, viveu, se permitiu, sem tantos ruídos, sem tantas expectativas, sem buscar certeza, validação e essa loucura que nos impede muitas vezes de simplesmente ser aquilo que a gente deseja ser. Sei lá se
fez sentido, e também se não fez sentido, amém. Pra mim fez muito sentido, total sentido. E tô pra te dizer que nada é por acaso nessa vida. Eu amo essa frase, é uma frase que veio tatuada no pé e é uma frase que pra mim faz total sentido. Nada, nada, nada na nossa vida é por acaso. E ter caminhado pelo caminho que a gente caminhou, ter vivido essa história, ter tido essa experiência, só serviu para me trazer para esse lugar de busca mais dentro do que fora. Já é algo que eu venho pensando muito, e cada dia que eu penso, eu tenho mais essa certeza, essa convicção. Por que buscar fora as respostas que a gente sabe que tá dentro da gente? Sabe? Por que buscar no outro a resposta que só eu posso me dar? Porque, viemos e convenhamos, se nem eu sei o que é bom pra mim, como é que o outro vai saber? O ser humano é muito louco, confesso. Acho que muito disso vem atrelado com o rolê da autorresponsabilidade, mas aí a gente fala disso num outro vídeo, que é isso, né? Então a gente busca muitas vezes fora, porque aí você fica com aquele negócio de se não dá certo, mas é que assim, não foi por minha conta e risco. Foi porque, né, eu escutei o outro, eu aprendi com o outro, eu olhei pro outro. Então, sabe, meio que dá uma aliviada e faz de conta. Ai, gente, loucura, 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 mas é isso. Faça mais o que você sente no seu coração, se escute mais. Dê tempo para se escutar e siga na sua caminhada. Não importa que no fim você se encontre perdido. Talvez a gente precisa se perder para então se encontrar de fato. Talvez é nesse andar da carruagem meio perdida, sem saber para onde vai, onde liga Lé com Cré, essa loucura que vai fazer de fato você ter esse encontro consigo. Enfim, é isso. Beijo e tamo juntas amanhã e hoje, já sabe, não tem edição, é só um vídeo jogado aí no espaço-tempo do YouTube. E, vou dizer, eu tenho dificultado as coisas para mim. Cada dia eu arrumo um obstáculo para me impedir de viver isso aqui, ó. Mas cada dia que eu consigo me vencer, eu fico um tantinho assim mais feliz. Beijo. Amanhã a gente tá junto de novo, tá? Tchauzinho.